Fala, gente, tudo bem? Hoje eu vou responder a mais uma das perguntas que vocês fizeram nos comentários dos meus vídeos ao longo desses 2 anos e pouco de canal. A pergunta de hoje é: se na época de Adão e Eva só existia uma única família, de onde é que vem a esposa de Caim? Essa pergunta tem movimentado muito debate teológico e tem dado nó na cabeça de muita gente, e é essa dúvida que eu vou responder para você hoje. Se você tiver também as suas dúvidas, outras dúvidas bíblicas, escreva aí nos comentários. Seja bem-vindo ao meu canal. Aqui eu falo de teologia, aqui eu falo de pregação, aqui eu prego a palavra de Deus também e desenrolo alguns temas teológicos para edificar a sua vida. Já me segue no Instagram também, se inscreva no meu canal se ainda não é inscrito e deixa o seu curtir aí também para fortalecer a gente. Valeu? Vamos pro vídeo? Responder com precisão quem foi a mulher de Caim tem desenvolvido muitos debates ao longo da história da igreja, e ainda hoje muitos cristãos não conseguem responder com segurança quem foi a mulher de Caim. Muitos críticos da historicidade do livro de Gênesis pegam nessas passagens um tanto quanto polêmicas e difíceis para descredibilizar o registro histórico do livro de Gênesis. Mas no vídeo de hoje, em 5 pontos, eu vou responder para você quem foi a mulher de Caim. Primeiro ponto que você precisa entender é que após Adão ser criado, não existia mulheres. É por isso que em Gênesis capítulo 2, versículo 18, a Bíblia diz que ele aparece só. Deus viu que não era bom que o homem ficasse só. Quando Eva foi criada, não existia outras mulheres. Então, essa é a primeira coisa que você precisa entender. Segundo tópico é que, de acordo com Gênesis capítulo 5 e versículo 4, Adão teve filhos e filhas. De acordo com a tradição judaica, Adão teria gerado 56 filhos, sendo 33 homens e 23 mulheres. É uma tradição judaica, a Bíblia não conta. Eu acho até que Adão teve muitos outros filhos, porque diz a Bíblia que ele morreu com 930 anos, gente, quase um milênio. E suponha que Adão começasse a ter filho a partir dos 30 anos, ou mesmo que fosse com 100 anos ele tivesse o primeiro filho. Ele teria muitos anos para a procriação, ainda mais que ele tinha em mente a ideia de procriar. Mas de acordo com a tradição judaica, ele teve 23 filhas. Esse é o segundo fato que você precisa saber. Agora, tem um terceiro fato que é muito interessante, é que toda a história de Caim, ela está registrada no capítulo 4 de Gênesis. Agora, aqui você precisa tomar muito cuidado, porque quando a gente lê o capítulo 4, versículo após versículo, passa a impressão de que todos os fatos narrados acontecem de uma hora para outra, e não é bem assim. Para você ter ideia, capítulo 4, versículo 1, Caim nasce. No versículo 2, Caim já aparece como lavrador da terra. Isso significa que entre o versículo 1 e o versículo 2 existe um lapso de tempo de mais ou menos 12 a 15 anos, que é o período em que, naquela época, dada a história dos povos antigos, as pessoas começavam a cultivar por volta da adolescência. Suponha que Caim começou a cultivar a terra com 15 anos de idade. Você acha mesmo que em 15 anos Adão não teria tido outro filho ou outra filha? Você acha mesmo que 15 anos de idade não é tempo suficiente para o nascimento de outros filhos? Esse é um fato que você precisa levar em consideração, considerando que naquela época não existiam métodos contraceptivos, não tinha televisão e a ordem de procriação estava fresquinha na mente de Adão. Eles receberam a ordem para procriar e encher a terra. Então, é possível, perfeitamente possível, que em 15 anos tenha nascido outros filhos e, ou por que não, outras filhas também. Agora, o quarto fato, que é muito importante, que segue na mesma linha deste último que eu acabei de citar, é que quando Abel morre, nasce Sete. Só que quando Sete nasce, Adão já tinha 130 anos. É o que diz Gênesis capítulo 5, versículo 3. E Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e pôs-lhe o nome de Sete. Aí que eu quero chegar? Será que se em 15 anos é possível o nascimento de filhos e filhas, e em 130 anos, será que em mais de um século, você acha mesmo que não era possível Adão ter outros filhos e filhas? De repente você se questione, mas por que não é citado o nome de nenhuma filha durante esse período, nesses 130 anos? Porque a narrativa gira em torno dos personagens mais importantes que construíram a história. A narrativa gira em torno dos homens,
gerações, considerando que quem escreveu a narrativa de Gênesis vivia numa sociedade patriarcal em que a figura masculina tinha proeminência. Quando os relatos do Gênesis foram escritos, não quando aconteceram, mas quando foram escritos, a figura paterna, a figura masculina era muito mais importante. Quem escreveu foi Moisés, muitos milênios, talvez muitos milênios depois que os fatos de fato aconteceram. Olha eu na redundância aqui, né? Em 130 anos, Adão gerou filhos e filhas, como eu estou afirmando por repetidas vezes, e esses filhos foram gerando outros filhos, que foram gerando outros, que foram gerando outros. Ora, em 100 anos são algumas gerações que nascem. Nesse sentido, fica explicado por que Caim tinha medo de alguém o assassinar por conta de ele ter tirado a vida do seu próprio irmão. Porque naquela época, em 130 anos, é perfeitamente possível que uma multidão de pessoas nasça durante esse período. E essas pessoas que possivelmente matariam Caim eram pessoas próximas de Abel, que conheciam Abel, que conheciam a sua história. Portanto, dessa forma, a esposa de Caim pode ter nascido antes dele ou depois dele, que é exatamente antes do nascimento de Sete, nesse período de 130 anos. Então, para chegar à resposta precisa e mais aproximada do que a Bíblia nos leva a crer, a esposa de Caim era a própria irmã dele. E de repente você se questione, mas como que hoje o incesto não é apenas um pecado, mas um crime também? Como é que isso pode ter acontecido? Ora, se havia uma única família na Terra, Deus joga com os jogadores que tem, Deus joga com as peças que tem. E por que com o tempo Deus proibiu que isso acontecesse? Porque a gente sabe que geneticamente isso traz problemas gravíssimos, traz doenças gravíssimas. Naquela época, o relacionamento entre irmãos não trazia deformações genéticas, pelo menos no início. Sabe por quê? Quando os primeiros casamentos aconteceram, a carga de pecado no mundo não era tão grande. Eram poucas pessoas que habitavam o mundo. O pecado, quantitativamente por pessoa, era pouco, porque tinham poucas pessoas. Então, a carga do pecado é que causa deformações genéticas. O mundo estava recém-criado. O efeito do pecado não era tão devastador como o é hoje. Eu quero dizer com isso que quando os primeiros irmãos passaram a se casar, quando os primeiros casamentos em família começaram a acontecer, não existia deformidade genética. Porém, com o passar do tempo, o aumento populacional e proporcionalmente o crescimento do pecado per capita, vou usar essa expressão, fez com que a carga do pecado causasse deformações genéticas, levando Deus a proibir futuramente, na lei, o incesto. Eu espero que tenha sido muito claro na minha resposta. Se você tiver alguma dúvida com relação a algum tema envolvendo teologia, fé cristã ou até mesmo política, escreve aí nos comentários. Eu abri uma caixinha de perguntas no Instagram e foi muito legal, pessoas perguntando sobre política, que é o assunto do momento, teologia, vida cristã. Obrigado se você ficou até aqui. Deus abençoe a sua vida. Confira os meus últimos vídeos, as minhas mensagens pregadas e até o próximo vídeo na próxima quarta-feira.